Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje, iremos falar sobre a ideia central de um texto. Isso mesmo, a ideia central de um texto. Para isso, pense comigo um pouquinho acerca dessa situação. Vamos tentar e analisar um caso. Você está fazendo uma prova objetiva, uma prova que contém aí aquela questão em que você tem 4 alternativas para marcar uma apenas que está correta. Mas você lê o texto, lê a questão e as alternativas. E aí você pensa o seguinte, você percebe ou imagina que tenha mais de uma resposta correta. Ou até você imagina que todas as respostas estão corretas, mas não estão não. É apenas uma que está correta. Quem nunca passou por uma situação como essa? Acredito que todos nós. É por essas e outras situações que eu vou te ajudar a identificar a ideia central de um texto. Mas por que que isso acontece? Acontece que as alternativas, as respostas que nós temos lá, elas estão relacionadas umas com as outras. E nós vamos analisar tudo isso a partir de agora. Mas falando em ideia central de um texto, você sabe o que é isso? Vamos ver agora o conceito para entendermos melhor sobre o assunto? Observe. Ideia central do texto. É o conteúdo mais importante de um texto. Sem essa ideia central, o texto perderia o seu valor. Isso mesmo. Quando nós falamos em ideia central de um texto, nós estamos falando sobre aquela ideia que é principal, aquela ideia que é mais importante no texto. E que a partir da ideia central, ou daquela ideia que é a mais importante, você vai perceber que surgem outras e novas informações, que nós chamamos de informações secundárias. Vamos ver como isso acontece através de uma demonstração? Observe a demonstração. Veja que nós temos aí uma flor, né? Que no meio nós temos aí uma informação principal. Esta informação principal é a informação mais importante que nós temos. E que a partir dela, nós temos o quê? Temos informações que nós chamamos de informações secundárias. Ou seja, informação secundária é aquela informação que surge a partir de uma que é principal. E que essas novas informações, elas vão estar baseadas todas naquela ideia principal. Vejamos um texto para verificarmos como isso acontece. Olha só o texto. Observe a imagem. E aí eu te pergunto, o que você vê nesta imagem? Eu vejo crianças brincando com bolhas de sabão. Esta é a ideia principal do texto. Mas nós temos outras ideias que chamamos de ideias secundárias, como nós já tínhamos falado anteriormente. Se outra pessoa olhasse para esta imagem, ela poderia imaginar o quê? Vamos olhar novamente? Olha só. O que é que nós estamos vendo aí como ideias secundárias? Nós estamos vendo aí o sentimento de felicidade estampada no rosto de cada criança. Estamos percebendo também a natureza em volta de cada uma delas. Veja que estas informações que eu acabei de falar para você são informações secundárias, que nascem a partir de uma que é principal, que é mais importante. Uma pessoa, olhando para esta mesma imagem, poderia até dizer que a informação principal poderia ser quaisquer uma dessas que eu te falei. Mas nós temos que entender, crianças, que todo texto, ele tem sim uma informação que é principal, que é a mais importante e que ela vai dar fundamento para que outras e novas informações possam surgir. Nós vimos aqui uma imagem. E como isso funciona num texto escrito? Vamos observar? Olha só. No texto escrito, veja que nós temos aqui novamente a nossa demonstração, que no meio nós temos uma ideia principal. Veja que ao redor nós temos o quê? Outras ideias que complementam a ideia principal. Isso mesmo. E como nós iremos identificar a ideia
central ou principal de um texto, nós vamos perceber, crianças, que a ideia principal, a ideia central de um texto é aquela que permanece durante todo o texto. E você vai perceber que aquela informação central ou aquela ideia central do texto, ela vai dar fundamento para que outras e novas informações possam surgir, que são aquelas que nós chamamos de informação secundária. Estamos repetindo muito isso para que você possa entender muito sobre este conteúdo. Agora que você já sabe o conceito de ideia central de um texto, nós vamos aplicar isso no texto. Por quê? Porque é praticando que a gente consegue, melhorar a nossa habilidade de leitura. Vamos à leitura de um texto e vamos observar de início qual é a ideia central dele? Observe. Já pensou que legal se chocolate nascesse em árvore? E é quase isso que acontece. O doce não brota na natureza, mas só existe por causa do cacau, uma fruta que se desenvolve muito bem em lugares quentes e úmidos. Por isso, ela é típica das Américas Central e do Sul. A árvore do cacau, o cacaueiro, chega a medir cerca de 5 metros de altura e costuma viver até 100 anos. No Brasil, há plantações na Bahia e na Amazônia. Geralmente é plantada no meio de outras árvores, pois não gosta de sol forte, nem de vento. O legal é que na Bahia, uma vasta área de Mata Atlântica foi preservada com o cultivo de cacau. Como ele gosta de ficar embaixo das árvores maiores, os produtores deixaram a mata quase intacta, dando a ela a função de proteger os cacaueiros. Olha só, criança, que interessante este texto. Vamos observar agora qual é a ideia central desse texto? Observe aqui algumas dicas. Olha só. Veja que o texto ele começa falando sobre o chocolate, que ele não nasce do nada, mas que ele só existe por causa do cacau. Olha só, ele traz essa informação sobre o cacau. E aí depois ele vem falando aí sobre a árvore do cacau, que é o cacaueiro. E aí ele vem dando características. Olha só outra dica. Veja que neste outro parágrafo ele fala aqui sobre a preservação da Mata Atlântica, justamente por conta do cultivo de cacau. Agora vejam, vamos pensar um pouquinho antes de olharmos para a questão do que esse texto ele fala, hein? Qual é a ideia central desse texto? E será quais são as ideias que nós chamamos de ideias secundárias? Agora vamos verificar a questão relativa a esse texto. Olha só. Qual é a ideia central desse texto? A. A preservação da natureza. B. As árvores da Mata Atlântica. C. O cacaueiro. Ou D. O chocolate. Crianças, vamos pensar e trabalharmos aí na nossa mente a ideia central do texto. Observe novamente as alternativas. A letra A diz a preservação da natureza. Vamos pensar. Será que o texto ele falou sobre a preservação da natureza? Olha, ele falou, mas eu acredito que não seja a ideia principal ainda. Por quê? Porque eu lembro que lá no final ele falou sobre essa preservação da natureza, mas esta informação não era a principal, era uma informação secundária. Vejamos agora a letra B e vamos por eliminação. As árvores da Mata Atlântica. Deixa eu lembrar. O texto também falou sobre isso? Falou, mas eu acredito que também não é a ideia principal. Por quê? Porque quando ele falou aí sobre a preservação da Mata Atlântica, ele relacionou isso com o cultivo do cacau. Então também é uma informação secundária e que fala sobre o cacau. Olha, eu acho que eu já estou entendendo aí. Vamos à letra C? O cacaueiro. Será que a ideia central desse texto é sobre o cacaueiro? Não sei. Vamos ver a letra D para ver o que nós temos na letra D? O chocolate. O texto fala sobre chocolate, crianças? Eu acho que fala. Eu lembro que logo no começo o texto começa falando sobre o chocolate. Nós vimos isso. Mas também não é a ideia principal.
Veja que justamente nós percebemos que o texto, ele começou falando sobre o chocolate, que ele vinha aí do cacau, né? E depois ele começou falando sobre o cacaueiro, e depois sobre preservação da mata, justamente pelo cultivo do cacau. Ah, então veja que cacau, cacaueiro, veja que aí nós temos essa informação que permanece em todo o texto. Então eu já sei qual é a ideia central dele. Vamos verificar qual a resposta correta? Sobre o cacaueiro, isso mesmo. Entendemos aí o que é ideia central e o que é ideia secundária. Vamos verificar outro texto e ver se você consegue acertar. A boneca Guilhermina. Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também, faz tudo que eu mando. Na hora de dormir reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes, ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí, eu dou água para ela. Daí, ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então, eu ponho a Guilhermina dentro do armário, de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Crianças, que texto bacana. Agora vamos verificar qual é a ideia central dele, que isso é o mais importante também. Eu tenho uma dica para você. Veja que neste texto nós temos um título. Vamos ver qual é o título deste texto? Ele diz assim: a boneca Guilhermina. Ah, então o título aponta para aquilo que o texto vai falar. Vai falar sobre o que mesmo? Eu vou ficar ouvindo aqui. Ah, a boneca Guilhermina. Vamos verificar agora a questão? Olha só. O texto trata principalmente A, das aventuras de uma menina, B, das brincadeiras de uma boneca, C, de uma boneca muito especial, ou D, do dia a dia de uma menina. Essa daqui ficou fácil porque o título já apontou para a resposta correta. Mas vamos por eliminação. Vamos verificar as alternativas novamente? A letra A diz das aventuras de uma menina. Olha, o texto fala sobre a boneca. A boneca é da menina, mas não fala diretamente da menina. Então elimina a letra A. A letra B, das brincadeiras de uma boneca. Olha, não é brincadeira da boneca, não. E vamos à letra C, de uma boneca muito especial. Ah, achei a minha resposta. O texto fala sobre isso. Fala sobre uma boneca. Desculpa, fala sobre uma boneca que é muito especial. Encontrei a minha resposta. Vamos verificar? De uma boneca muito especial. Isso mesmo. Identificamos aqui a ideia central de um texto. E eu sei que agora vocês são capazes de identificar esta mesma ideia em outros. Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Bons estudos para você!